Olá, meu nome é Wellington Marzano, estamos aqui em Matemática em um minutinho. Falaremos hoje de geometria plana, especificamente de ângulos. O que é ângulo? Os ângulos estão presentes em quase todos os objetos em nossa volta e na natureza. Mas afinal, o que é ângulo? Veja a seguir alguns exemplos de como é fácil identificá-los. Na asa delta aí, nós colocamos de vermelho o ângulo formado pela asa delta. Isso facilita, ajuda ela a se manter no ar aí, ter a resistência do ar. Nós temos um ângulo também formado pela vela deste veleiro, em vermelho. Lá no fundo do barco, entre a montanha e o mar, eu coloquei de vermelho aí, observe. Também tem um ângulo formado entre o mar e a montanha, entre a montanha e o mar, de vermelho, lá no fundo do barco, observe. E nas ruas a gente encontra vários exemplos de ângulo. Aí na passarela tem um ângulo formado entre a coluna e a passarela, um ângulo formado entre a grade aí da escada. Então o ângulo está intimamente ligado ao nosso dia a dia. Definição geométrica de ângulo. Ângulo é a reunião de duas semirretas distintas que têm a mesma origem. Então, o ângulo é a reunião das duas semirretas. Então, vamos lembrar, o que é reta? A reta é o conjunto de pontos alinhados, que não tem nem início e nem tem fim. Semirreta é o conjunto de pontos alinhados que tem início, mas não tem fim. E segmento de reta é o conjunto de pontos alinhados que tem início e fim. Isso é uma definição bem simples, para vocês. Observe a figura abaixo. Aí nós temos um ângulo formado entre as duas semirretas. A semirreta OA, a semirreta OB, formam um ângulo aí. Observando a figura é formada pelas semirretas OA e OB. Vou colocar de vermelho aí a OA, observe. A de vermelho agora, a OB, formando um ângulo, tá certo? Importante, esse ângulo formado tem origem O, é o ponto de encontro das duas semirretas. E para nomear o ângulo, coloquei um ângulo de vermelho também para vocês aí. Para nomear o ângulo, a gente tem que nomear falando as letras que formam as semirretas. Então, esse ângulo formado de vermelho aí é o ângulo AOB. Lembrando que a letra que é o vértice do ângulo, ela tem que ficar no meio das duas letras e com acento circunflexo. Então, esse ângulo formado pela semirreta OA e pela semirreta OB é o ângulo AOB, com acento circunflexo em O. Então, a letra que fica no meio sempre é a letra do vértice, a letra do ponto que tem interseção, ou seja, que as semirretas se juntam. Ângulos congruentes. Ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida, mas em geometria é que possui a mesma abertura, o mesmo tamanho. Então, o ângulo aí AOB tem a mesma medida do CED, ou seja, tem a mesma abertura. As quatro semirretas, duas a duas, têm a mesma abertura. Ângulos e suas classificações. Bom, aí eu tenho a semirreta OA, eu vou desenhar a semirreta OB, formar um ângulo que tem 1/4 de volta, ou seja, é uma circunferência dividida pela quarta parte, observe. Aí, 1/4 de volta, esse ângulo AOB aí, 1/4 de volta. Vou desenhar pontilhado aqui a circunferência toda, para vocês verem que é a quarta parte da circunferência, tá vendo? Então, essa parte pontilhada não existe, é só para vocês verem, a comparação aí do ângulo 1/4 de volta é a quarta parte da circunferência. Então, 1/4 de volta, o ângulo 1/4 de volta é a quarta parte da circunferência. E o ângulo aí nomeei AOB, com acento circunflexo aí em O. Vamos falar também dos ângulos meia volta.
Bom, eu tenho a semi-reta OA, vou fazer meia volta, meia circunferência, meio círculo. Olha para vocês verem. Então, desenhei a semi-reta aí OB, formando aí um ângulo de meia volta. Então, nomeando um ângulo, para provar que é meia volta, coloquei pontilhado aí para vocês verem que é meia circunferência certinho. E a gente chamou aí de ângulo AOB. Lembrando que o vértice central, o vértice, o encontro entre as duas semi-retas, a letra fica no meio com acento circunflexo. E vamos falar agora 3/4 de volta. Temos aí o segmento OA, vamos fazer 3/4 de volta. Fizemos 3/4 de volta. Esse é o ângulo 3/4 de volta. Então, vou completar a circunferência pontilhada, para vocês verem que é 3 partes da circunferência, tá bom? Então, esse é o ângulo AOB, 3/4 da circunferência. E vamos falar agora de uma volta completa. Uma volta completa, temos o segmento OA, vamos desenhar o OB com a volta completa. Desenhamos o OB, deu uma volta completa, formando uma circunferência completa o ângulo, tá? Obrigado a todos, até a próxima em Matemática em 1 minutinho.